Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sou o professor Oscar, da Universidade Tecnológica Federal de Campo Mourão. Estamos aqui hoje para iniciar o capítulo 21, cargas elétricas. Nessa primeira página vocês têm o meu endereço de e-mail. Caso tenha interesse em mandar alguma mensagem ou tirar alguma dúvida, pode estar me encaminhando um e-mail. Tem minha página pessoal, onde você pode estar baixando todo esse material para utilizá-lo no momento que desejar, tá? Então, para esse curso a gente vai usar o livro Fundamentos de Física do David Hadley, tá? Que é o livro mais comum aí utilizado nos cursos de engenharia e nas graduações. Tem outros professores que preferem utilizar diferentes bibliografias, mas eu acredito que essa é a mais utilizada. Então, por isso, a ideia de utilizar este livro, para atingir o maior número de pessoas possíveis. Outro detalhe importante também é que a ideia aqui não é criar nada novo, é simplesmente uma ferramenta de auxílio aí para meus alunos ou outros alunos interessados, que no momento em que perder uma aula, ele pode ter acesso a esse material e servir aí como material de apoio ou material de revisão, tá? Essa é a ideia aqui. Então, o capítulo 21 ele fala a respeito de cargas elétricas e todo o curso, a partir de agora, vai falar de eletricidade. A eletricidade é algo que está presente praticamente em todos os momentos do nosso dia a dia, né? Muitas vezes a gente só percebe essa eletricidade quando falta a eletricidade em casa e vocês aí sentem falta de utilizar a internet, utilizar todos os aparelhos eletrônicos que você tem dentro de casa, ou se for à noite, a falta de iluminação. E, na verdade, ela está presente não só nesses momentos, né? Porque todo o nosso corpo também funciona baseado em eletricidade. Por exemplo, quando a gente pensa, nosso sistema nervoso troca informação através de pulsos elétricos, né? Quando a gente tem que movimentar os braços, movimentar um músculo do nosso corpo, nosso cérebro que envia informações através de pulsos elétricos que provocam esses movimentos. Então, ela é algo que está totalmente presente no nosso dia a dia. E vocês vão ver no decorrer do curso como é importante o estudo da eletricidade. E eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque física realmente está presente no nosso dia a dia e ela realmente é importante. Bom, mas quando que começou aí os estudos da eletricidade? Os primeiros eventos registrados a respeito de fenômenos elétricos foi lá por Tales de Mileto, em 600 anos antes de Cristo, onde ele percebeu que o âmbar, quando era tratado com pele de animais, ele atraía fragmentos de materiais, como palha e outros materiais pequenininhos ali. Então, tem-se aí o primeiro registro de fenômenos elétricos. E o âmbar, ele vem do grego electron, que derivou-se aí a palavra eletricidade. Mas em 1737, o Charles Dufay, ele teorizou que a eletricidade consistia em dois fluidos elétricos, vítreo e resinoso, que são separados pela fricção e que se neutralizam quando combinados. Então, o que Charles Dufay fez? Ele verificou que quando era atraído quando um pedaço de borracha era tritado, ele adquiria uma certa propriedade de repelir outro pedaço de borracha. Porém, quando ele atritava um pedaço de vidro, esse pedaço de vidro também se repelia quando era aproximado por outro pedaço de vidro também atritado. E quando a gente aproximava um pedaço de vidro atritado com um pedaço de borracha que teria sofrido atrito ou fricção, ele percebia que os dois se atraíam. E esse fenômeno, como possuía
diferentes características, ele caracterizou aí como vítreo e resinoso, ou seja, diferenciando aí dois tipos de eletricidade. Uma década depois, o Benjamin Franklin ele propôs que a eletricidade não era constituída por dois tipos de fluidos elétricos, mas pelo mesmo fluido sob diferentes pressões, e deu a eles a nomenclatura atual de carga positiva e carga negativa. Franklin imaginou que os portadores de carga fossem positivos. Então, com Benjamin Franklin foi a primeira vez aí que se dividiu entre cargas elétricas positivas e negativas. Então foi uma convenção, poderia ser aí cargas A e B, do tipo A e do tipo B. Mas foi nesse momento da história em que verificou-se que existia dois tipos aí de cargas elétricas. Décadas depois, começaram-se aí os modelos atômicos, e um dos modelos atômicos que a gente utiliza é o modelo de Niels Bohr, que foi proposto lá em 1913, no qual ele explica que toda a massa ela é composta por átomos, e esses átomos são compostos por um núcleo, um núcleo denso, onde existem prótons e nêutrons, e ao redor desse núcleo giram os elétrons que possuem cargas elétricas negativas. Então, basicamente, no modelo atômico de Niels Bohr, o núcleo composto por nêutrons, com massa de 1,675 vezes 10 a menos 27 kg. Nesse núcleo tem também os prótons, como aqui representados, esses prótons e nêutrons, com a massa do próton sendo 1,673 vezes 10 a menos 27, praticamente a mesma massa do nêutron, com a carga elétrica positiva de 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Onde esse coulomb, em homenagem ao coulomb que a gente vai ver mais à frente, é a unidade de carga elétrica. E o elétron possui uma massa de 9,11 vezes 10 a menos 31 kg e uma carga elétrica de menos 1,602 vezes 10 a menos 19 coulomb. Perceba que aqui tem um detalhe interessante, que a massa do elétron ela é muito, mas muito menor do que a massa do próton e do nêutron, cerca de 1.800 vezes menor. Ou seja, a massa do átomo ela é praticamente concentrada toda no centro. E ao redor, a uma distância muito grande, se encontram os elétrons. Porque, para vocês terem uma ideia, o núcleo tem uma ordem de grandeza de em torno de 10 a menos 12. E a órbita do elétron, a órbita mais próxima do elétron, é em torno de 10 a menos 8 centímetros. Não sei se eu falei metro, mas é centímetros. E 10 a menos 12 é a ordem de grandeza do núcleo em centímetro. Então, essa diferença da ordem de grandeza do núcleo para a órbita do elétron é em torno de 10.000 vezes. Ou seja, o átomo é a menor quantidade de matéria, e no átomo a massa está concentrada quase toda no centro, e ao redor, numa distância muito grande, estão os elétrons girando ao redor. Em outras palavras, a gente pode dizer que um átomo ele é muito pequeno, mas ele possui muito mais partes vazias do que cheias. E no átomo, na eletrosfera, os elétrons estão girando, e você pode arrancar elétrons dessa eletrosfera. Se o número de prótons e o número de elétrons forem iguais, a gente vai ter um átomo eletricamente neutro. A partir do momento que você arranca um elétron, você passa a ter um átomo eletricamente positivo, um íon positivo. Se você adiciona um elétron a mais, você tem um número de elétrons a mais do que o número de próton,
você passa a ter um átomo eletricamente carregado de forma negativa, tá? Então aqui a gente tem um modelo atômico. Lá na química eles estudam detalhadamente esse modelo, mostrando que os átomos, que os elétrons, ele ocupam camadas e vão se afastando, que é aquelas camadas K, L, M, N, O e P que vocês estudam lá em química, tá? Mas aqui a gente não vai entrar muito a fundo nesse assunto, tá? Porém, quando a gente estuda eletricidade, a gente costuma dividir os materiais em dois tipos, né? Que são os materiais condutores e os materiais isolantes. Existem classificações mais avançadas para esses materiais, mas aqui vamos dividir em duas grandes classes: os condutores e os isolantes. Os condutores são materiais que possuem elétrons chamados elétrons livres, que têm maior facilidade de você arrancar os elétrons da eletrosfera. Então ele pode se movimentar com maior facilidade dentro do material, como vocês podem ver aqui nesse desenho do lado, nessa figura do lado aqui. Se você tem uma barra de cobre pendurada por um fio isolante e você aproxima uma barra de plástico carregada eletricamente negativa, essas duas barrinhas vão sofrer atração. Isso ocorre porque, como essa barra aqui é uma barra condutora, quando você aproxima uma barra carregada negativamente, você repele os elétrons dessa barra, e esses elétrons, como tem facilidade de se movimentar, eles se movimentam para o outro lado da barra. Naturalmente, esse lado de cá vai ficar com excesso de cargas positivas, que vão atrair esse excesso de cargas elétricas negativas aqui, que possui nessa outra barra. E você vai ter uma força de atração entre as duas barras. Perceba que, naturalmente, essa força elétrica é uma força de origem elétrica, ela é uma grandeza vetorial, e elas vão ter mesmo valor numérico, mesma intensidade, só que sentido contrário. Já nos materiais isolantes, os elétrons eles estão ligados de forma mais rígida aos núcleos. Então, a gente tem uma dificuldade maior de retirar esses elétrons, né? E existem vários elementos simples que são isolantes. Entretanto, verifica-se que se consegue uma resistividade muito maior com substâncias compostas, como é o caso da borracha e do teflon. E alguns materiais, apesar de eles serem isolantes, a gente vai ver no decorrer do curso, quando eles ficam sujeitos a diferenças de potenciais, que a gente vai ver mais à frente também, muito grandes, eles deixam de ser isolante e passam a conduzir eletricidade. Mas é algo para a gente ver mais à frente, tá? Bom, agora vamos discutir os três processos possíveis de eletrização de um corpo. A gente já viu o primeiro, que é a eletrização de atrito, por atrito, quando você atrita dois corpos diferentes, os dois corpos passam a ficar eletrizados, tá? Quando você atrita, você retira cargas elétricas de um corpo e você transfere essa carga elétrica para um corpo. Então vamos supor que você está retirando elétrons de um determinado corpo. Esse corpo que está perdendo elétrons, ele vai ficar eletricamente negativo, e o outro corpo que está recebendo elétrons vai ficar eletricamente positivo, tá? Desculpa, o que está recebendo fica eletricamente negativo, claro. Agora vamos observar a eletrização por contato. Você também pode eletrizar um corpo transferindo cargas para ele através do contato. Primeiramente, vamos identificar aqui nessa primeira imagem uma esfera metálica pendurada por um fio de nylon, tá? Então, um fio isolante. E nessa esfera metálica é ligado um fio de cobre que é ligado a um suporte de vidro. E a gente aproxima aqui e encosta no fio de cobre um bastão de plástico carregado negativamente. O que vai acontecer? Quando você encosta esse bastão aqui, você transfere essas cargas elétricas negativas para a esfera, tá? Aí você afasta o bastão e corta o fio. Quando você corta o fio, a esfera ficou carregada eletricamente negativa.
Nesse momento, se você aproximar um bastão de plástico com cargas elétricas negativas novamente, você vai perceber a repulsão entre as cargas. Ou seja, cargas elétricas de mesmo sinal vão sempre se repelir. E quando você aproxima um bastão de vidro carregado positivamente, você vai ter uma atração entre a esfera e o bastão de vidro. Ou seja, cargas elétricas de sinais contrários vai sofrer uma certa atração. Na sequência aqui, vamos discutir a eletrização por indução, que é um outro processo possível de ocorrer. Tá? Nesse caso, você precisa de uma esfera metálica, aqui ligada a uma haste isolante, que pode ser de vidro ou de plástico. Tá? E nesse caso, você simplesmente vai aproximar um bastão carregado dessa esfera. Vamos supor que esse bastão aqui está carregado negativamente. Então, quando você aproxima da esfera, naturalmente você vai repelir as cargas elétricas que estão livres aqui nessa esfera. Ela possui elétrons livres porque ela é um condutor. Neste caso, então, vindo para cá, os elétrons, e você, agora nesse momento, mantém a barra carregada negativamente aqui e liga um fio condutor à Terra, chamado de fio Terra. Naturalmente, esses elétrons aqui vai seguir pelo fio condutor e vai se dissipar pela Terra, que é, por convenção, eletricamente neutra. Tá? Nesse momento, se você cortar o fio e afastar o bastão, a gente vai ter uma distribuição das cargas elétricas nessa esfera e ela vai passar a ficar carregada positivamente. Então, basicamente, vocês viram aqui os 3 processos possíveis de eletrização, que é a eletrização por contato, quando você encosta 2 corpos carregados, que os 2 corpos passam a ter excesso da mesma carga, ou seja, se você encosta um corpo carregado eletricamente com cargas negativas em outro corpo, os 2 vão adquirir cargas em excesso negativas. Se tiver excesso de carga positiva, os 2 vão ficar carregados positivamente. Agora, se você faz o processo de eletrização por atrito, os 2 corpos sempre se eletrizam com cargas elétricas de sinais contrários. E na eletrização por indução, também os corpos vão ficar eletrizados com cargas de sinais contrários. Naturalmente, a eletrização por atrito é muito mais comum. Vocês conseguem observar durante o dia, se vocês perceberem aquela situação no qual você está descendo de um carro e muitas vezes você encosta na lataria do carro e você sofre um choque num dia seco. Só o fato de você estar atritando a roupa contra o corpo, você está realizando um processo de eletrização por atrito. Então é um processo muito comum. Já a eletrização por indução, por contato também, mas por indução já não é tão comum no nosso dia a dia. Outra situação, quando você está penteando o cabelo, você muitas vezes tem um fio ou outro que fica arrepiado devido ao excesso de cargas que ele adquiriu através do atrito. Tá? Então a eletrização por atrito ela está presente no nosso dia a dia. Muitas vezes você encosta numa outra pessoa também e acaba sofrendo aí um pequeno choque devido a essa eletrização. Tá? Na sequência, a gente vai discutir um pouco a respeito das propriedades da força elétrica que ocorre na interação entre uma partícula e outra eletricamente carregada. Tá?